A palavra de Deus aqui em 2 Pedro, no capítulo 2, 18, diz assim, olha. 18 não, 19. Diz assim: pois aquele que é vencido, fica escravo do vencedor. Então, se o mal me vence, fazendo com que eu sirva a ele, eu me torno escravo daquele mal. Veja que Jesus disse, o próprio Espírito Santo, por meio de Isaías, lá no capítulo 59, ele disse que as mãos de Deus não estão encolhidas para que não possam salvar, nem surdos os ouvidos de Deus para que não possa ouvir. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. E o nosso pecado é como um manto na cabeça, que nós clamamos e ele não ouve. Então significa dizer que o que me faz ser vencido pelo mal é o pecado. O pecado é a derrota na vida do cristão. Porque viver no pecado me faz viver separado de Deus. E se Jesus volta e eu estou no pecado, ou eu morro e estou em pecado, minha alma está condenada a viver eternamente longe do Criador, em tormento, que é o inferno. Então, se o inimigo me leva ao pecado e eu me entrego àquilo, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Então eu sou escravo dele. Veja que tem pessoas que é escravo da prostituição, escravo do vício, estão sendo vencidos por aquilo e estão escravos daquilo, escravos da mágoa. Tem gente que o coração dela, misericórdia, o coração dela está em trevas, cheio de ódio, mágoa, sentimento ruim. Escrava da mentira, escrava da fofoca, escrava do desânimo, da infidelidade a Deus e a alguém. Tem gente que é escravo daquilo, porque a pessoa se deixa vencer, escrava da pornografia, escrava da inveja, da cobiça, porque a pessoa se deixa vencer por aquilo e se torna escravo daquilo, e consequentemente escravo daquele que é o diabo, o nosso adversário, que incitou, que sugeriu aquilo ali. E aí, é claro, a pessoa se torna escrava de quem ela serve. Se torna, a Bíblia diz, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, estes se deixaram enredar de novo, se deixaram levar de novo ao pecado, de novo, e são vencidos. Tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhe fora, para essas pessoas que voltaram ao pecado, melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, o caminho de Deus, do que após conhecê-lo, volveram-se para trás, quer dizer, deram as costas para esse caminho, apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado, foi dado por Jesus. Quais são os dois principais mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses são os dois principais, dois maiores mandamentos. Com eles, com esses que deram as costas, que voltaram atrás, acontece um certo ditado verdadeiro: o cão voltou ao próprio vômito. Quer dizer, a pessoa voltou à sujeira. E a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Olha que palavra forte.
Quer dizer, depois que eu e você tomamos conhecimento, como diz aqui, do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e mesmo tomando conhecimento que o Senhor morreu na cruz pela nossa salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça eternamente, mas tenha vida eterna. Depois que eu tomo conhecimento que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, depois que eu tomo conhecimento que o mal, representado pelo próprio diabo, veio roubar, matar e destruir, mas Jesus Cristo veio dar vida e vida em abundância. E ele disse, se você quer essa vida, negue a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Depois de eu conhecer esse caminho, esse Deus misericordioso, que viu que mesmo eu não tendo nada para lhe dar, me aceitou e me ajudou. Depois de eu ter conhecido tudo isso, eu dou as costas e prefiro viver na safadeza, na mentira, no pecado, na sujeira, com quem não presta, fazendo o que não deve, alimentando coisas que não deve, desobedecendo os mandamentos, dando as costas para a palavra de Deus, desprezando o altar de Deus. Se eu faço isso, o meu segundo estado, aqui dentro, vai ser pior do que quando eu estava lá fora. Por quê? Porque lá fora eu sofria porque eu não conhecia a palavra de Jesus. Eu era cego, tem até uma música, né? Eu era cego, desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, desde que eu me entreguei para Ele. Então, lá fora eu sofri porque eu não conhecia Deus. Então, para mim, tudo era o quê? Azar ou sorte. Quando não, destino. Então, o sofrimento, para mim, era uma coisa natural. Não é o que acontece hoje em dia? Você vê que para as pessoas aí fora, é normal viver a vida que vivem. Tem gente que até, às vezes, você diz assim, poxa, olha, tem pessoas que estão na pior, mas está feliz. Não é que está feliz, não. Está ali rindo, às vezes até caçoando, não sei, debochando daquela situação, mas no fundo está o quê? Chorando por dentro, porque está humilhado, envergonhado. Mas por que muitas vezes até faz piada da sua situação? Não é porque está feliz, não. É porque o ser humano que está lá fora sem o conhecimento de Deus, para ele tudo é normal. Ah, o marido foi embora, é normal. Estou na miséria, é normal. Vou morrer com essa doença, que é da minha mãe, da minha avó, do meu bisavô. É normal, tudo é normal. Está em depressão, é normal. Tudo é normal, tudo é normal. A pessoa aprendeu a conviver com o problema e a aceitá-lo. Mas quando você toma conhecimento da fé, Jesus disse para o pai do rapaz que era epilético, o pai chorando, ó Senhor, se tu podes alguma coisa, Jesus disse, se podes, tudo é possível aquele que crê. Olha a palavra do nosso Deus. Ela levanta ou derruba? Levanta. Agora imagine, eu conheço tudo isso e dou as costas. E mesmo aqui dentro, prefiro viver no pecado. Aqui dentro, eu vou viver pior que lá fora. Por isso que aí você entende, quando alguém diz, poxa, mas fulano está na igreja, olha a condição que ela vive. Mas você sabe o que ela anda fazendo por aí? Você sabe o que está dentro dela? Você sabe se ela considera isso aqui? Porque vir na igreja, qualquer um vem. Já diz o ditado que o diabo é o primeiro a chegar e o último a sair. Então vir à igreja não significa que eu estou com Deus. Mas quando eu me entrego. Então tem gente dentro da igreja que está pior que quando estava lá fora. Porque hoje ela despreza a vontade de Deus. Mas para isso há solução. Jesus nos chama ao arrependimento. E quando há um arrependimento sincero, o abandono do pecado e a volta ao primeiro amor, a prática, a obediência, você resgata a vida que você perdeu com Deus. Você resgata a saúde, você resgata a autoestima e, acima de tudo, o Espírito Santo. E quem não o tem, o recebe.
E por que a Bíblia diz aqui, para concluir, melhor fora que esses que abandonaram, deram as costas, mesmo estando dentro da igreja, melhor fora que eles nunca tivessem ouvido falar de Jesus. Por quê? Porque existem pessoas, agora, que moram em lugares remotos. O evangelho não chegou a todo mundo ainda. Existem lugares, tribos, povos, nações, que o evangelho não chegou. E tem pessoas que vão morrer sem ouvir falar de quem? Do Salvador Jesus Cristo. Aí você pergunta, e aliás muitos têm essa pergunta, pastor, mas se eles não tiverem a chance, serão condenados? Por que você acha que ali diz que melhor que não se tivesse ouvido falar do que ouvir e não dar atenção àquilo que Deus falou? Porque a misericórdia de Deus é eterna. Aqueles que nunca tiveram oportunidade de ouvir falar do Senhor e Salvador, esses, penso eu, terão a chance, porque serão julgados pela própria consciência. Porque independente da pessoa conhecer a Bíblia ou não, dela ser ateu ou cristão ou crente, ela tem uma consciência do que é certo e do que é errado. E aqueles que são reprovados na consciência estão condenados. Mas aqueles que dão ouvidos à consciência e seguem, mesmo sem conhecer a Deus, penso que esses que nunca ouviram falar e morreram por não ter essa oportunidade, serão alcançados pela misericórdia de Deus. E aqueles que ouviram e deram as costas, não terão chance. Então, senhora e senhor, se entregue para Deus com todas as suas forças. Se você não se batizou nas águas, então sua alma ainda não está escrita no livro da vida. Então, entregue, nasça da água, se batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque quem crer e for batizado será salvo. Amém?